Queridos, todo o início do ano, não sei quanto a vocês, mas a gente planeja coisas, né? Não sei se para vocês faz alguma diferença esse recomeço, essa virada de página. A gente chega no final do ano, começa a jogar todas as expectativas, né? Você faz uma autoavaliação da tua caminhada durante todo o ano. Geralmente é frustrante, né? Geralmente é puxa vida, né? Perdi meu ano e tanto tempo que eu perdi, né? Fazendo coisas que eu não deveria ter feito e deixei de fazer coisas que eu deveria ter feito. Então a gente encerra o ano, geralmente, pelo menos comigo é assim, né? Com essa grande frustração de ter orado pouco, de ter buscado pouco a Deus, de ter evangelizado pouco, de ter lido pouco, de ter buscado mais tempo na presença de Deus. Então eu termino sempre o ano com essa frustração e lançando sempre para o ano seguinte essa expectativa, né? Daí chega janeiro, a gente meio que entra num período de hibernação de férias, né? Porque janeiro é esse tempo de férias. Daí vai jogando para fevereiro, né? Então tem gente que nem veio no culto ainda esse ano, né? Porque entende que está de férias de Jesus, férias do reino, né? Então lança para fevereiro, daí chega no fevereiro, não, depois do carnaval, né? No reino de Deus as coisas também funcionam como no Brasil, depois do carnaval, e a coisa vai para março, quando você viu, né? Tem festa junina, festa São João, daí você joga para depois da festa São João e vai jogando. Chega dezembro de novo, né? Terminou o ano, e o ano acaba sendo sempre, no quesito a relação com Deus, anos medíocres. Pelo menos essa é a minha visão acerca de mim mesmo. E às vezes também vivendo um saudosismo e se contentando com certas condições em que a minha vida muitas vezes empaca. E aí eu fico pensando, eu tenho pensado muito na Gólgota. E como eu falei, como eu sou muito saudosista, eu sempre fico olhando para coisas que nós vivenciamos como igreja no antes, e fico pensando, será que aquilo que foi vivenciado foi um tempo específico que Deus derramou da sua graça e aquilo passou, e aquilo que vem pela frente agora é um novo tempo, é uma outra estratégia? Então eu tenho conversado com várias pessoas, né, de dentro da igreja e pessoas de fora, para tentar entender um pouco da perspectiva. E uma das coisas que tem sido a minha percepção, eu não estou dizendo que Deus falou comigo, nem nada, nem que apareceu um anjo do céu e falou, acabou, né? Mas essa perspectiva do cenário underground, eu acho que eu faço parte talvez da última geração. A última geração. Não necessariamente a minha idade, mas eu acho que as pessoas de 35 anos para cima fazem parte da última geração de roqueiros no planeta. Porque assim, existe curtidor de rock, que é uma coisa, e existe o cara que movimenta aquilo que a gente chama o cenário underground, né? E aí eu falo de modo geral. Por exemplo, as bandas mainstream, as clássicas bandas de heavy metal, os caras estão tudo capenga já. Já estão tocando de cadeira de rodas e muleta, né? Então, mais 10 anos, o Iron Maiden vai acabar, o Judas Priest vai acabar. Quem mais? O Ozzy já acabou faz tempo, né? Só não avisaram ele ainda, né? Então, assim, várias dessas bandas a nível secular vão acabar. Banda cristã também, né? O Petra acabou, o Stryper está aí. Mas quantos anos o Stryper vai continuar? E aí você tem uma banda dando continuidade a alguma coisa assim, né? Então, aqui em Curitiba mesmo, né, nós tínhamos na Gólgota mais ou menos umas 30 bandas dentro da igreja. 30 bandas. Hoje, a única banda que está inteira ainda é o Azorrag. A única banda, os únicos burros que estão insistindo nesse negócio é o Azorrag, né? E o resto, praticamente, das bandas acabaram todas. Acabaram todas. Então, e eu não vejo, de verdade,
eu não vejo, eu desconheço um jovem de 18, 20 anos formando uma banda cristã com a finalidade de sair por aí pregar o evangelho por meio da música. Eu desconheço, de verdade. Se vocês souberem de alguém, me avisa, porque eu desconheço. O que nós temos aí, alguns músicos novos, tá para tocar na igreja, né? Para tocar aí aquelas músicas legais, né? Entende? É isso que nós temos. Então você não vê mais bandas de heavy metal, de metal extremo, como nós tínhamos, né? Tínhamos para dar e vender. 70% da banda da igreja era formado de pessoas em bandas, então era isso. Então a gente fazia lá os Golgotha Fest, tinha que fazer 3 dias de festival para caber só as bandas da igreja, né? Para conseguir dar meia hora para cada banda tocar, porque não tinha. Então as bandas, e fora as outras bandas que não faziam parte da Golgotha, que eram pessoas de outras igrejas que também tinha uma porrada de banda, né? No Brasil, uma porrada de banda. E tinha igrejas underground também surgindo, explodindo para tudo que é canto do Brasil, né? E o negócio foi implodindo, e hoje isso já não faz mais parte da nossa realidade. São poucas que ainda permanecem, né? Muitas, inclusive, se tornaram, que foram pioneiras nesse aspecto, hoje são igrejas assim normais, né? Normais. Daí, quando a Golgotha começou, a Golgotha acho que foi a primeira igreja que eu conheço do Brasil que literalmente pintou a igreja inteira de preto, né? E eu não queria. Quando chegaram para mim e falaram assim, Pipe, que cor vão pintar a igreja? De preto. Eu falei, não, vocês estão malucos? Né? A cor do Satanás não pode, né? E o pessoal ficou, não, tem que ser de preto, tem que ser de preto. Eu falei, então tá bom. Então, se eu me escandalizei, você imagina o povo de Curitiba, né? Quando a Golgotha pintou toda a igreja de preto, né? E aí foi um escândalo, né? Hoje, vocês já viram a igreja pintada de preto em Curitiba? Uma por esquina, né? E outra coisa, nós fomos a primeira igreja a desligar as luzes na hora do louvor, para as trevas reinarem mesmo, né? A gente desligava as luzes na hora do louvor, né? Só ia ver o estrago que o louvor fazia quando ligava de volta, que daí era sangueira para tudo que é lado. Mas hoje, conhecem igrejas que desligam as luzes na hora do louvor? Todas desligam as luzes na hora do louvor. E aí, assim, a Golgotha era a igreja que tinha os caras tatuados, os caras cabeludos, os roqueiros de modo geral. Você vai em qualquer igreja hoje, pode ser a Assembleia de Deus, está cheio de roqueiro, cabeludo, tatuado. E aí, assim, os shows começaram a definhar e as bandas acabaram. E aí eu fico pensando, cara, como é que a gente consegue retomar isso, né? Voltar a aquilo que era a Golgotha antigamente. Daí são questões que eu tenho perguntado para Deus. Eu tenho colocado diante de Deus. É possível ressuscitar aquilo? A gente vai vivenciar aquilo de novo? E a única pessoa que tem a resposta para isso é Deus. Só Ele tem a resposta para isso. O que a gente está vivendo, volto a falar, não é uma realidade da Gólgota, tá? É uma realidade de todas as igrejas que têm esse mesmo ministério. Todas as igrejas. É um grupo pequeno que restou, praticamente 0 bandas, né? Talvez tenha 1, 2 bandas por aí ainda em cada igreja nesse aspecto, mas de modo geral, estamos insistindo em algo que nós temos que apresentar diante de Deus, se realmente é para dar continuidade a isso ou não. Mas para isso nós precisamos fazer o quê? Precisamos orar. Precisamos buscar. Então, o que eu quero tratar nessa noite, que é a primeira parte, diz respeito às questões de como que eu entendo o caminho que nós precisamos percorrer para chegar a isso. Chegar a compreender de fato o que Deus quer para nós. Porque essa igreja, ela começou orando, ela começou buscando. E, queridos, a gente começou em 7, 8 pessoas. 7, 8 pessoas, começamos numa sala, orando e buscando os sonhos de Deus para nossas vidas.
E a Gólgota, nesses 22 anos de história, esse ano, foram milhares de pessoas alcançadas. Glórias a Deus por isso. Milhares. Nós temos a lista de membros em casa, de ex-membros, e nós estamos falando só de membros da igreja. Ultrapassa esse número. E depois nós vamos pensar nas pessoas que se converteram na Gólgota e que não permaneceram na Gólgota. Então foram milhares de pessoas que foram alcançadas. Pessoas que hoje são missionários e outras pessoas que estão em outras igrejas, mas continuam servindo a Deus. Estava falando com um pastor amigo e eu falando dessa realidade, eu falei assim, olha, eu conheço poucos da Gólgota que literalmente assim, apostataram na fé. Praticamente 1%, e olha lá. Então, o nível de frutos que essa igreja gerou, não somente diz respeito a essa questão de conversão, mas de permanência no Evangelho. Porque isso é o que importa. Porque 50 pessoas levantarem a mão e supostamente aceitarem Jesus e não permanecerem no outro dia, para mim não significa nada. Entende? Eu acho que o fruto é esse que permanece. Isso que é o grande trunfo e a grande graça que nós recebemos como igreja. Para mim, essa o grande prêmio que nós temos como igreja, é chegar a essa conclusão. Então, quando a gente vai falar disso, eu não me preocupo com relação assim, à nossa realidade hoje. Eu me preocupo com uma realidade contínua, com uma realidade que a gente não busca a vontade de Deus para as nossas vidas. E isso só se dá por meio daquilo que a gente vai tratar hoje, que é esse caminho das disciplinas da espiritualidade. As disciplinas da espiritualidade, elas se desenvolvem sobre 3 aspectos, né? São 3 blocos. Eu vou trabalhar a questão do primeiro bloco hoje, que são as disciplinas interiores, que é aquilo que trata aqui dentro de nós. Aqui, é a convicção. Eu sempre tive convicção do meu chamado e dessa igreja. Nunca tive dúvida a respeito dessa igreja. Hoje eu pergunto para Deus, Pai, para mim, igreja que não produz fruto não tem sentido dela existir. Igreja que não batiza não tem sentido dela existir. Eu vim de uma igreja que fazia um batismo a cada 10 anos. E eu nunca quis aquilo para a minha vida. Eu falei, não, eu não aceito isso. Se uma igreja que não batiza, ou acabou o tempo dela, ela tem que procurar outra coisa para fazer. Sei lá, vender água no semáforo. Alguma coisa. Ou ela deixa de existir, ou ela busca para ela, de fato, o que Deus tem para ela. E eu queria colocar esse desafio para nós como igreja. Que nós orássemos, nós temos algumas propostas aparecendo, a qual eu já compartilhei com vocês, e eu não sei se é isso. Não sei se é isso. Não sei o que Deus quer. Porque tem algumas coisas que, se for tomados certos passos, vão ser delimitados no aspecto ao chamado dessa igreja. Então, eu não sei se o chamado dessa igreja é abraçar realmente essas propostas que estão surgindo, ou se o chamado dessa igreja é, de fato, continuar um trabalho independente, né, arrumar o lugar mais podre de Curitiba para voltar às origens. Né? E um texto que tem todos os dias o Espírito Santo tem me incomodado, queridos. Eu não consigo colocar a cabeça no travesseiro sem que o Espírito Santo me traga o meu coração. Volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras. Sabe? A prática das primeiras obras. Isso tem me incomodado tanto, ao ponto de muitas vezes eu querer ir lá para o Largo da Ordem, ontem eu dei uma passada no Largo, para beber um pouco, encher a cara. Brincadeira. O pessoal que está na internet é brincadeira. Se cortar isso eu estou ferrado. Gente, eu nunca vi o Largo da Ordem daquele jeito. Nunca tinha visto. Eu fui deixar uma pessoa ali, daí eu tive que passar, né, descer ali as ruínas ali. Eu tive que passar. Eu demorei uns 20 minutos para conseguir passar aquele trecho de tanta gente na rua e não tinha como passar. Mas era muita gente. Eu nunca vi aquilo ali daquela forma. E eu sempre, quando eu passo ali, eu sinto de verdade uma opressão muito grande. Toda vez que eu passo ali, eu me entristeço muito por tudo aquilo ali. Eu fico pensando, Pai, o que eu posso fazer em relação a isso, sabe? Eu vir com 51 anos de idade para o Largo da Ordem,
pregar o evangelho para toda essa realidade que está aí, o que eu faço, né? Então, uma banda era fácil, né? Você ia para um festival de metal, eu queria nem saber, né? Pegava e falava, pregava o evangelho. Mas é agora, no cara a cara, vai ter que ser, voltar a ser isso, porque eu comecei meu ministério assim. E aí eu queria chamar todos nós para essa questão. Então, lá em Filipenses 2:12, eu não vou trabalhar um único texto, né? Eu vou falar sobre alguns textos que nos encaminham nessa direção da busca de sensibilizar o nosso espírito para ouvir a voz do Espírito Santo. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Eu gosto muito quando Paulo fala nessa salvação, que é uma salvação em ação. É uma salvação que não é estática, né? Então, a gente tem muito essa questão de que sou salvo, né? E eu sempre falo isso, que a gente resume muito, pelo menos se resumia muito isso lá nos anos 90, que é o grande papel, o grande trabalho, a grande obra que Jesus tinha para fazer na minha e na tua vida era parar de fumar, parar de beber e parar de ir em discoteca, né? Isso aí é a grande obra que Jesus tinha para fazer na nossa vida. Vocês nem sabem o que é discoteca, né? Hein? Vocês sabem? Sabem os passinhos do Modern Talk lá ainda? E essa era a grande obra. Então, para a grande maioria, se resumia a vida cristã em isso. Você não fumava, então você era crente. Se você não bebia, você era crente. Se você não dançava Modern Talk, então você era crente. Aí você era crente de verdade. Não interessa se você tinha uma vida de oração, se você buscava Deus. E isso nunca foi uma coisa suficiente para mim. Eu sempre entendi que eu queria conhecer a Deus de fato. Queria conhecer a Deus. Mas isso se deu por meio desse caminho. Então, a salvação, Paulo entendia isso, que ela é uma coisa que se coloca em ação. Então, a regeneração ali, o nascer de novo, ele não é uma obra, esse ato não é uma obra finalizada. Ela é só o pontapé inicial daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, agora que eu estou salvo em Cristo Jesus, eu tenho uma nova vida, o Espírito Santo habita em mim, agora Ele depositou sobre mim os dons que aprouve a Ele. Ele olhou para mim e disse: ó, cara, você vai ser isso. Ponto, eu confio em você, esses dons. E aí Ele pede para que a gente desenvolva isso, né? Obedeça, né? Se sinta realmente a direção que o Espírito tem para cada um de nós. E aí você desenvolve o teu chamado e o teu ministério. Então, como eu e você hoje, nós poderíamos classificar e definir a nossa espiritualidade? Se fosse para eu classificar, definir a minha espiritualidade, como é que ela é hoje? Morna, fria, quente? Eu sou um cara, né, de 0 a 10, eu sou 1, 10, né? Opa, o cara fala, eu sou 10, né? Ou é menos 10, né? O negócio é negativo. A gente pode classificar a nossa espiritualidade como algo profundo ou como algo superficial. Isso é uma coisa que cada um de nós temos que responder para nós mesmos. Como é que é isso? Eu me considero uma pessoa que tem, de fato, uma espiritualidade profunda, de busca mesmo a Deus, ou é uma coisa superficial? Eu e você podemos dizer que conhecemos a Deus numa relação realmente pessoal, ou apenas pelo que os outros falam de suas relações? Eu sou aquele cara que eu sei dos outros, o que os outros experimentaram, mas eu mesmo não experimentei nada daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, a superficialidade é a maldição do nosso tempo. As pessoas hoje, a humanidade, ela é superficial.
Buscar vivenciar em nossas vidas as disciplinas é uma busca para sairmos da superficialidade e conhecermos a Deus de modo mais profundo. O Karl Rahner, ele dizia: nos dias que se seguem, ou você será uma pessoa que experimentou Deus para valer, ou simplesmente nada. Ele usa o termo místico aqui, que é uma palavra que, pelo menos lá nos anos 80 e 90, se você falasse essa palavra místico dentro da igreja, você era apedrejado. Porque místico designava uma pessoa que tinha uns cristais pendurados dentro de casa, uma figa, um trevo de 4 folhas. Então essa pessoa era mística, né? Ela cheia de misticismo. Não, não é nesse aspecto. Então, o místico é aquela pessoa que de fato experimentou a Deus. Ele não sabe sobre Deus, no sentido, no conhecimento de algo, mas de algo que de fato ele conhece na sua intimidade. E ele experimentou mesmo na sua vida. Então, os místicos, ou essas pessoas que buscam a Deus, é a resposta que o largo da ordem precisa. Os místicos são a resposta para toda essa geração perdida aí que não sabe mais nem o que é homem e o que é mulher. Estava conversando com alguns aqui antes de terminar o culto, e a gente falando sobre essa questão de gênero, né, de sexualidade, e olhando friamente no aspecto a nível de mundo, nós perdemos essa guerra. Isso aí já era. Isso não tem mais volta. Mas, olhando no aspecto de reino de Deus, a guerra continua. Por quê? Porque só existe uma forma de mudar o pensamento de uma pessoa: o Evangelho. O Evangelho sempre foi assim. Não era diferente. Eu fico pensando ali no apóstolo Paulo e nos apóstolos de modo geral, mas especialmente o apóstolo Paulo. Porque os demais apóstolos, praticamente o ministério deles se desenvolveu dentro de Israel, para com pessoas que tinham, né, a questão da fé judaica ali, o Antigo Testamento, como fundamentação da sua religiosidade. Então, era desenvolvido e pregado para essas pessoas que entendiam, sabiam do que estava sendo falado. Já quando chega em Paulo, e Paulo vai para fora das estruturas dessa fé judaica, quando Paulo começa a pregar para os gentios, para pessoas que eram politeístas, viviam numa cultura totalmente no aspecto sexual, à la vontade, à la volonté. Eu acho que a humanidade voltou e piorou aquilo que era. Hoje está muito pior do que aquilo que era. E eu fico pensando no desafio de Paulo, né? Imagine a igreja ali, chega o cristianismo e fala assim: o negócio é o seguinte, acabou essa orgia aí. Eu ia falar uma palavrinha meio Ariovaldo Júnior, mas não vou falar. Acabou essa pip, né? Acabou esse negócio aí. Agora é o seguinte: vocês têm que viver uma vida de santificação. Acabou essa porneia aí, né? Acabou essa imoralidade sexual. Agora é o seguinte: é uma só esposa, um só marido, né? Cuidado com a sua sexualidade. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. E vem para falar isso numa cultura onde todo mundo é de todo mundo, né? Vocês conhecem essa cultura onde todo mundo é de todo mundo? Eu ouvi um jovem falar para mim isso. Fala isso. Falei assim: olha, eu quero encontrar uma namorada que aceite a poligamia. Não dentro de casamento, mas aquele relacionamento aberto. Eu fico com qualquer pessoa e ela fica com qualquer pessoa. Eu perguntei: mas você não vai ter ciúmes? Ah, vou, mas tem seus benefícios. Então é isso, é uma cultura de jovens que entendem dessa forma, né? E aí o grande perigo nisso daí é a gente não manter o Evangelho fiel àquilo que lhe foi falado, que lhe foi revelado para cada um de nós. E aí a gente querer negociar o Evangelho, como tem acontecido, né? Onde a gente pega o Evangelho e a gente entende e quer, então,
abraçar esse novo pensamento e tornar não ele submisso ao Evangelho, mas tornar o Evangelho submisso a ele. Por isso que as escolas liberais de teologia, elas são um câncer para a fé cristã justamente por causa disso. Porque, primeiramente, eles começam a negar o aspecto absoluto das Escrituras. Tem coisas que são relativas ao tempo, sim, que são relativas à cultura, sim, mas tem coisas que são absolutas, que não estão sujeitas ao tempo. E a imoralidade sexual é uma delas. Ela não está sujeita ao tempo. Continua sendo pecado da mesma forma. Lá, 1500 anos de Cristo, foi estabelecido esse padrão. O Novo Testamento não eliminou aquilo, do contrário, ele vem e confirma aquilo ali, tanto em Jesus quanto ali nos apóstolos. Eu acho que o Omar publicou essa semana a questão do casamento, né? Postou lá uma mensagem a respeito do casamento, né? E rolou toda uma discussão acerca disso, mas é interessante isso, porque a igreja ainda discute essa questão do divórcio, né? Como é que fica a condição do crente que se divorcia? Não vou tratar sobre isso hoje, mas são questões que estão aqui. E é bom que se esteja, que ainda é uma questão ainda a ser confrontada na vida da igreja. Precisa ser confrontada mesmo. Porque muitas vezes a gente vai simplesmente aceitando essas questões para nossas vidas e quando viu, aonde a gente vai parar dessa forma? Então, tem que ser colocado mesmo um freio a tudo isso, porque senão vira a casa da mãe Joana, literalmente. Então, a ausência de experiências pessoais e místicas e a acomodação com o ensino superficial, a falta de busca e muitas vezes até mesmo a falta de interesse tem sido uma realidade cada vez mais presente na igreja atual. Então eu tenho compartilhado isso também com algumas pessoas, que uma das minhas grandes frustrações é não ver mais uma geração de crentes que buscam a Deus, que oram, que se interessam por Deus mesmo, que se envolvem com Deus, que são apaixonados por Deus. Isso não é algo novo, na minha geração também era isso. Eu me converti com 18 anos, queridos, na flor da idade. Testosterona a 1000%. 1000 banhos gelados por dia. Aí os jovens de hoje querem me ensinar acerca de santidade. Falar que eu falo de santidade porque eu tenho 50 anos. Não tenho a idade deles. A grande desgraça talvez deles seja que eles têm internet hoje, né? Essa que é a porcaria. O que a internet trouxe como destruição da sexualidade do jovem hoje é algo incalculável. Não só para jovens, para todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu vou falar de realidades de Curitiba, queridos. De Curitiba e lá em Foz do Iguaçu. Onde a prática de certas sexualidades entre casais cristãos, que têm imitado o mundo nesse aspecto, é assustador. Não vou entrar em detalhes, porque isso vai despertar curiosidades e eu não quero. Mas é só para nós entendermos que a internet ela tornou possível, ou mesmo tornou acessível certas coisas dentro da igreja, e a gente tem se aberto para essas coisas. E tornado até mesmo possível a prática de certas coisas. Então, tudo isso é fruto de algo. Porque no meu entendimento, é impossível que certas práticas de pecado na minha vida seja algo aceitável ou praticável se eu tenho uma vida com Deus. Elas só são possíveis na minha vida se eu estou longe de Deus. Por isso que eu perguntei lá no começo, né? Como é que está a minha espiritualidade? Porque a minha espiritualidade, a minha busca,
a vida mística, a vida de oração, a vida de busca de Deus, vai determinar o meu comportamento. Não é o contrário. Não é o meu comportamento que vai me inclinar para Deus. É o contrário, porque muitas vezes a gente inverte os processos, já perceberam? Primeiro eu vou me comportar melhor para depois buscar a Deus, quando na verdade é o contrário. É a busca por Deus que me leva a ter certos comportamentos. Então, no meu entendimento, é impossível que eu, como um cristão, um cara que busca a Deus, que ora, que busca a presença de Deus, tenho certos comportamentos na minha vida. Por isso a necessidade dessas disciplinas, da busca pela essa questão relacionada a Deus. Então, o que eu e você temos feito para amadurecer na fé cristã? O que nós temos feito de sacrifício para alcançarmos a estatura do homem e da mulher perfeita no reino? O que eu tenho feito? Então, volta a questão. Passa ano, como é que anda a minha vida? Porque maturidade na fé cristã, ela pode ter dois aspectos. Maturidade no sentido de se tornar mais maduro, mais sábio, no crescimento da estatura do varão perfeito. Essa é uma maturidade. Agora, fatalmente, talvez, eu não gosto de falar de porcentagem, porque eu me lembro de um camarada aí, né, Fernando? Mas talvez a maior parte daqueles que professam a fé cristã, eles falam que a maturidade ela tem um aspecto como uma fruta, né? O que acontece quando uma fruta amadurece? Ela apodrece e morre. Então, a maturidade ela pode ter esse aspecto, no sentido de que eu amadureci e morri, apodreci. Eu estou já há 32 anos na fé cristã. E eu me cobro todos os dias disso. E aí? Hoje, depois de 32 anos caminhando com Cristo, eu estou mais maduro, eu estou vivendo mais santificação, ou do contrário, hoje eu estou pior, mais aberto para o pecado, mais relativista com a minha vida, ainda que pregue coisas não relativistas, mas na minha vida, como é que anda isso? Eu tenho relativizado o Evangelho não por meio da confissão, mas por meio da praxis. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque a gente pode ser esse bando de hipócrita, que confessa uma coisa, mas a praxis do dia a dia é outra história. Diante das nossas relações, diante dos nossos movimentos, o nosso dia a dia. E talvez o pior deles seja essa questão do dar as costas ao Deus ao qual nós confessamos que amamos. De não o buscarmos como deveríamos. Eu acho lindo Gálatas 2:20, queridos. E esse deveria ser o nosso alvo. Mas o alvo prático daquilo, não no sentido confessional, mas no sentido da praxis mesmo. Quando Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Paulo está declarando que ele morreu e a vida que agora ele vive é Cristo que vive nele. Olha que coisa linda. Se a gente pudesse dizer isso com essa tranquilidade, certeza e convicção de que cada passo, movimento que eu e você temos no dia a dia é de fato a manifestação daquele que vive em nós, Jesus de Nazaré. E aí tem possibilidade de eu ser esse cara e eu colocar um par de chifre na minha esposa? Tem? Não. Porque Jesus não faria isso. Então por que eu estou fazendo? Tem possibilidade de eu sair no soco com alguém na rua? Vontade nós temos. Mas Jesus também tinha vontade. Eu tenho certeza que tinha uma hora que eu olhava para aqueles discípulos. Que vontade de meter a mão na orelha desse cara. Por isso Paulo, por causa dessa praxis que era resultado do quê? De Paulo? Olha o que Paulo fala aqui. Olha essa poderosa confissão na vida dele. Não sou eu quem vive, mas Jesus vive em mim. E por ele ter essa convicção de que Jesus vivia nele e os seus movimentos
partiam, era o resultado dessa relação, que ele podia dizer: portanto, sede meus imitadores, porque eu sou de quem? De Cristo. Eu sei de mim mesmo. Eu sei que eu não posso falar isso. Eu sei que eu posso falar assim: olha, sede meus imitadores em certas coisas, mas em certas coisas não. Porque tem certas coisas na minha vida que eu imito o Satanás. O que Paulo está falando é que devemos buscar alcançar esse alvo. A gente tem buscado tanto a Deus, tem se enchido tanto da sua presença, que a vida dele em nós transborda e nos torna tão parecidos com Cristo, que isso gera nos outros o desejo de se parecer também com a gente. Que coisa linda. Que coisa linda. Que alvo poderoso, meus queridos, que nós podemos lançar para 2023 na busca de alcançá-lo, em nome de Jesus. Amém? Amém? Estou vendo uns... Não. Eu quero o Satanás. Então, afinal, com quem nós temos parecido? A quem nós somos semelhantes? Quando olhamos para aquilo que a Bíblia define como fruto do Espírito, esse pacote poderoso que o Espírito Santo traz, porque Ele é assim, e Ele então, quando vive em nós, isso se aplica como realidade da nossa vida. Eu sempre me pergunto, e faço essa pergunta: o quanto eu e você temos sido pessoas amorosas, alegres, pacíficas, longânimas, benignas, bondosas, pessoas de fé, mansas, temperadas. Esses dias eu fui comer uma carne, parecia que eu tinha comido uma salmoura, tanto sal que tinha na carne. Não consegui comer. Depois tive que tomar uns 3 litros de água para ajudar o rim a jogar fora todo aquele sal desgraçado que eu tinha comido, naquele pouco pedaço que eu tinha comido. Então, isso é temperança, né? Temperança vem disso, a pessoa temperada. Tempero tem que ser aquela pessoa que tem gosto na vida. Ela não é nem salgada demais e nem sem gosto. Ela tem gosto. Tem um livro muito bom do Caio Fábio, Santo Caio Fábio, e que chama-se Sal Fora do Saleiro. Muito bom esse livro. Na época ele era crente, ele escreveu esse livro. Então, a disciplina, ela é o ato de não mudar os outros e buscar a única mudança possível, a mudança de nós mesmos. Amém? Amém? Que não, a gente não tem que também olhar muito assim: a igreja precisa mudar. Não, comece em você, querido. Comece em você, esqueça o outro, esqueça o outro. Deixe Deus encher a tua vida de uma maneira tão poderosa que isso se torna como uma brasa. Eu faz 1 ano e pouquinho que eu aprendi a fazer carne. Depois de 50 anos eu aprendi a fazer churrasco. Não sabia mal fritar um ovo. Daí a Kátia foi lá e comprou uma churrasqueirinha dessas pequenininhas e falou assim: olha, mas eu não sei fazer. Ela falou: se vira. Aí comprou lá um pacote de carvão lá. Fiquei umas 2 horas tentando fazer o fogo acender ali, ó, né? Perdi quase um pacote inteiro só para aprender o negócio ali de prender fogo. Mas a gente aprende. Aprendi. Nossa, por que eu falei esse negócio do churrasco? Mas eu citei isso, não sei de onde. Deu um...
Mas não sei por que eu citei esse exemplo do churrasco aí. Eu ia falar alguma coisa do churrasco. Mas... Não fui eu essa daí, não. Isso daí... Lembrei, que eu falei de acender. Então, porque é isso, um churrasco, como é que ele começa? Você coloca ali, né, o foco do fogo, daí você coloca o carvão ali em volta e aquele foco vai se tornando algo que vai, né, todo o carvão que você coloca pega fogo, né? Você não põe fogo em tudo ao mesmo tempo, né? Só se eu derramar uns 3 litros de álcool em cima ali e botar fogo, né? Explodir na tua cara lá, daí vai ficar bonito. Mas geralmente é isso, é um foco. E é isso que nós temos que pensar. Pense você, como você sendo esse foco. Mas tem que ter esforço, querido. Não adianta. Não adianta, tem que ter esforço de cada um. Acho que a primeira coisa que nós temos que pensar, que são duas coisas que estão ligadas, na verdade, que é a questão da quietude e da oração, que são duas disciplinas que são tratadas de modo diferente, mas eu vou tratar em relação a uma coisa só, que é essa questão do aquietar-se diante de Deus, né? Então, assim, como é que você tem tido um tempo diário onde você separa para você ficar quieto, em silêncio? Ou não? Já acorda no motorzinho ali, 440, correndo, que nem um louco para tudo que é lado, né? E termina o dia correndo, muitas vezes sem ter nenhum tempo de oração. Como é que é isso? Tem conseguido ter um tempo de silêncio diante de Deus? Não precisa ser meia hora de silêncio, que eu acho muito difícil que você consiga isso. Eu fiz um exercício no tempo do renovo aqui na Gólgota. A gente estava mais ou menos uns 15 homens numa chácara, e eu fiz um exercício com eles, né? Eu falei assim: olha, queridos, eu vou pedir para vocês ficarem 1 minuto em silêncio. E vocês não pensem em nada, tentem esvaziar a mente de ficar pensando em alguma coisa durante 1 minuto em silêncio. Beleza? Beleza. E eu cronometrei 1 minuto. Depois que terminou aquele minuto, né, eu perguntei como é que tinha sido a experiência deles e, olha, muitos falaram assim: cara, eu não consegui. Porque primeiro, quando você falou assim, começou, a minha mente já começou a pensar em coisas. Eu tentava não pensar em coisas, mas a minha mente não. E a outra coisa era a dificuldade de você silenciar, né? Silenciar a alma, o espírito. Então as pessoas estavam ali, mas estavam assim, ó, pezinho em mão, né? Você ficava assim, ó, porque não consegue se aquietar. Tamanha ansiedade. O Gabriel, eu fico do lado dele, dá até um nervoso. A perninha ali, ó, o tempo todo assim, ó, ansiedade. Ansiedade. Então precisa buscar essa quietude, que é um exercício diário. Eu vi uma reflexão do Rodolfo Abranches, né? Abranches é favela de Curitiba ali, ó. Do Rodolfo Abrantes, e ele falando sobre isso, né? Sobre o café com Deus, que ele tem todos os dias. E ele falando da dificuldade que foi iniciar isso, né? Aprender a ter esse tempo com Deus. Ele falou assim: cara, eu me obrigava, era horrível, me forçava a ficar ali. Hoje é um hábito. Dizem que existe uma regra de como você cria um hábito, né? Que são 21 dias. Né? Você precisa fazer aquilo ali durante 21 dias, depois de 21 dias, aquilo se torna um hábito na tua vida. É como escovar os dentes. Para aqueles de vocês que escovam, que tomam banho, né? É como escovar os dentes, todos os dias é automático, você vai lá e escova o teu dente. Então, esse café com Deus que ele fala, é isso, todos os dias você cria um hábito de ter aquele tempo de tomar um café com Deus.
tempo de oração, um tempo de leitura, um tempo de busca, um tempo de quietude na presença de Deus. E isso aí, queridos, é um hábito que se cria, é uma disciplina que se cria. Não adianta. Não espere que vai vir um poder do alto, do nada, assim, vai te colocar sentado com um café provido pelos corvos, assim, traz prontinho aquele café na tua mão, como foi lá com Elias na caverna. Não vai acontecer isso. É necessário um esforço. Ah, Pipe, mas eu tenho que acordar às 6 horas para ir trabalhar. Acorda às 5. Amém? Tome posse. Acorda às 5. Por quê? Porque além da quietude, dessa busca por oração, oração é a única coisa que gera transformação, queridos. Orar é ser transformado. Por isso que eu falo, não adianta. A minha conduta, ela é o espelho da minha relação com Deus. Eu não estou falando de vocês, estou falando de mim. A minha conduta é o espelho da minha relação com Deus. Amém? A nossa conduta é o espelho dessa relação. Porque orar é buscar a mente de Cristo, é desejar o que Ele deseja, é amar aquilo que Ele ama. Eu tenho certeza que muitas das questões que estão acontecendo nessa política brasileira, se cada cristão que tem tomado posições, falado, se pronunciado e se movido em questões políticas no Brasil, vivenciasse isso daqui, muitas das coisas que nós falamos, que nós nos movimentamos, tanto para a esquerda, para a direita, tanto faz, seria diferente. Especialmente nós como cristãos. Um cara num debate ali, no Facebook, se referiu a mim de uma forma, mas não era diretamente a mim, né, mas todas as pessoas que tinham um pensar diferente dele, falou de um jeito, eu falei assim, cara, eu acho que acabou a nossa conversa aqui, né? Porque eu nunca me refiro àquele que pensa diferente dessa maneira. Aqui dentro, sim. Aqui dentro eu xingo, amaldiçoo até a 4ª geração. Né? Mas não falo, não me pronuncio. Né? Então, assim, daí um lado cobrando atitude cristã, tendo atitudes anticristãs, o outro lado cobrando atitudes cristãs, tendo atitudes anticristãs, e a gente num bolo, né? A gente também dando tapa tudo que é lado ali. E sempre nesses movimentos, o Espírito Santo na hora me incomoda assim. E aí? Antes de você ir postar qualquer coisa, se pronunciar, agir, fazer qualquer coisa, vamos orar. Me busque. Ore. Em Marcos 1,35, por exemplo, nós vemos Jesus levantando de madrugada, saindo de casa e indo para um lugar deserto para orar. Olha que coisa interessante. O próprio Deus, que se fez carne, a Bíblia diz que ele levanta de madrugada. E ele faz uma coisa. Ele se ajoelha do lado da cama? Não. O que ele faz? Ele sai de casa. E vai para onde? Para um lugar deserto. Olha que coisa interessante o que Jesus está nos ensinando. Que nós não temos a desculpa de dizer que nós não temos tempo. Ou Jesus não tinha sono? Para ele era fácil acordar de madrugada? Quanto tempo faz que eu e você não colocamos o despertador para acordar às 5 horas da manhã? Bom, o Lucas acorda às 5 horas da manhã todo dia, né? Então, para o Lucas é 4 horas da manhã. Né? Quanto tempo faz que eu não coloco o meu despertador para acordar às 4 horas da manhã, porque eu tenho que trabalhar daqui 3 horas ou 2 horas para ter um tempo com Deus? Volto a falar, a gente pode não fazer nada, queridos. Nós podemos não tomar nenhum tipo de atitude. Nada, nada. Esqueça tudo que eu estou falando. E vai chegar o final de ano, o final de 2023, e nós vamos olhar para trás e dizer, mais um ano se passou, em que eu não conhecia Deus. Mais um ano se passou, e eu não tive frutos na minha vida. Porque quem gera frutos em nós? Nós mesmos? Quem gera fruto em nós?
o Espírito Santo. Eu tenho saudade de uma Gólgota, quando as pessoas entravam na Gólgota e falavam assim, cara, tem alguma coisa estranha nesse lugar aqui. Não é o Satanás. De pessoas que chegavam na porta e sentiam que naquele lugar havia algo diferente. Que Deus estava ali. Uma vez nós tínhamos um culto na Gólgota, sempre testemunho isso. Nós tivemos outras vezes, mas essa foi a primeira vez que nós tivemos isso. Nós estávamos tendo um momento de louvor, e eu não lembro quem estava ministrando o louvor. Não lembro se era o Ângelo, quem que era. E, literalmente, queridos, o louvor parou, do nada. Toda a igreja caiu de joelhos, sem ninguém ter falado nada. E uma nuvem, literalmente, uma nuvem desceu naquele lugar. Eu olhava assim, ó, eu não via as pessoas, eu via uma nuvem. E eu tive que me escorar na parede. E eu comecei a falar assim, Deus, para. Porque eu achei que Deus ia me matar aquele dia. Eu achei que eu ia morrer aquele dia. Não porque eu estava devendo. Não foi um cagaço de ir para o inferno. Eu achei realmente que a presença de Deus naquele lugar foi tão massiva, poderosa, que eu achei de verdade que Deus naquele dia ia me levar. E eu fiquei com medo. E eu escorei na parede. Então eu sei que essa realidade é possível ser vivida. Você quer saber se eu fiz disso uma doutrina? Se todo domingo eu achei que isso tinha que acontecer todo domingo, e eu pensei, não, queridos, vamos dar um jeito aí, agora isso aqui tem que acontecer todo domingo. Não, porque eu não creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo distribui essas experiências na nossa vida. Talvez para dar a seguinte mensagem: o que vocês estão fazendo vem da minha parte, e eu estou aqui. Eu estou aqui. Que algumas igrejas se perdem nisso, né? Vivenciam uma experiência e acham que, então, se não tem aquela mesma experiência, Deus não estava presente. Mas é possível vivenciar isso. Mas também nós éramos uma igreja muito diferente. Era uma igreja que antes do culto, a igreja inteira ia atrás do pátio assim, ó, e fazia uma roda gigante assim, ó, e que orava, buscava Deus antes do culto. E aí, meu querido, chegava na hora do louvor, na hora do culto ali, algo acontecia. Acho que dos que estão aqui, acho que só o Felipão, né, Felipão? Que era daquela época ali. Que pôde experimentar um pouco daquilo. O Martinho Lutero lhe dizia: tenho tanto que fazer, que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. A obra de Lutero, no aspecto de literatura, é algo incalculável. Não se sabe, sabia? Não se sabe quantos livros Lutero escreveu. Não se sabe. Eu tive uma aula a gente teve como igreja, mas poucos estavam lá. Marlon Fluck, é o nome dele, né? Acho que é isso o nome dele. Deu uma aula sobre a vida de Lutero, e ele falava isso, que não se sabe. Que aquilo que foi lançado em português não é praticamente nada daquilo que foi lançado em alemão, né? As obras dele na língua alemã. Mas, porque o Lutero era assim, ele, além dessa realidade, né, de que ele tirava 3 horas de oração, ele ia numa padaria, chegava lá, o padeiro perguntava assim: Lutero, como é que eu faço para orar? Para orar? Só um pouquinho. Daí ele ia em casa e escrevia um livro sobre jejum, sobre oração. Outro dia ele ia no jornaleiro: como é que faz para jejuar? Para orar, para jejuar. Daí ele em casa fazia um livro sobre jejum. E assim era, entende? Então, uma literatura assim. E de onde que vinha isso? De Lutero? Não. Como resultado dessa vida de oração. O Adoniran Hudson, ele orava 7 vezes por dia. Orava à meia-noite antes de dormir, ao alvorecer, 9 horas, 12, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde e 8 horas da tarde.
todos os dias. Às vezes a gente não ora nenhum momento durante o dia. Quantas vezes por semana, se nós fôssemos reunir o tempo de oração que nós temos, dá uma horinha aí por semana? Meia horinha? Um minutinho? Vou fazer tipo o que mesmo que eu ia falar? Oi? Quê? Entendi nada que você está falando. Fala alto. Ló? Ah, tá. Mas ainda não entendi, mas tudo bem. O John Hyde, na Índia, ele era conhecido como Hyde que ora. O arcebispo William Temple, ele dizia que, coincidências ou não, as coincidências ocorriam com mais frequência quando ele orava. Amém? As coincidências nas nossas vidas, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de pessoas doentes, né? As pessoas estão lá e precisam de uma oração. Ah, aquela pessoa foi curada. Querendo ou não querendo, né? Eu estava conversando com um amigo essa semana, que a filha dele ficou doente, e uma doença assim que ninguém sabia. Os médicos não descobriam qual era a doença dela. E ela ficou, literalmente, todas as funções assim de movimentos do corpo ficou paralisada e perdeu a visão. Ficou cega também. Durante 10 dias ficou assim no hospital, e fazendo exame, e ninguém descobria o que era. E aí um pastor de uma igreja quadrangular falou assim: eu posso vir aqui orar por ela todos os dias? Ele falou: posso, pode. E o primeiro dia que ele orou por ela, ela abriu os olhos. Ela estava inerte na cama. Ele orou por ela e ela abriu os olhos. Daí ele começou a ir todos os dias orar por ela no hospital. A questão é, se foi coincidência ou não que ela abriu os olhos no dia em que ele orou, talvez. Mas a verdade é que as coincidências acontecem mais quando a gente ora do que quando nós não oramos. Paulo lhe fala que em 2 Coríntios 11, 27, queridos, estou quase encerrando. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Em Atos 13, 2 a 3, a oração e o jejum era a forma da igreja buscar a direção de Deus. Quando eles vão orar para buscar a direção de Deus quanto ao que fazer, o que eles faziam? Eles oravam e eles jejuavam. Então, a terceira disciplina que eu adicionaria ao silêncio, à meditação, à oração, é o jejum. Eu lembro que eu, com 18 aninhos, jejuava 3 vezes por semana. Toda semana. Toda semana. Colocava lá, segunda, quarta e sexta, tirava um jejum. De tal horário a tal horário, jejuava. Geralmente, acordava já em jejum e saía comer alguma coisa na parte da noite. Adicionava isso, o jejum. E aí eu poderia ficar aqui num domingo à noite só falando das experiências que eu tive no começo da minha caminhada com Deus, por ter o hábito de eu jejuar toda semana. Quanto tempo faz que eu e você não jejuamos? Tem alguns aí que estão precisando, inclusive, unir o útil ao agradável. Quanto tempo faz? Por que eles jejuavam? Porque, de alguma forma, o jejum tornava o seu espírito mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque para que os apóstolos jejuavam? Para que jejuar? Só para passar fome? Não. Só para perder uns quilinhos? Não. Eles jejuavam para tornar mais sensível o seu espírito em relação à voz de Deus. E eu posso dizer, queridos, que as experiências místicas que eu tive na minha vida, as direções claras, os sonhos
poderosos que eu alcancei na minha vida, todos eles foram por causa desses períodos de jejum. De ouvir literalmente Deus falar. Literalmente de ouvir uma voz falar. Deus falou comigo quando Ele escolheu a Kátia como minha esposa. Eu já testemunhei isso diversas vezes para o azar dela e para a sorte minha. Quando eu olhei para aquela mulher que entrou na igreja, Deus falou para mim: essa vai ser tua esposa. Eu tenho certeza que foi ele. Esse ano nós vamos fazer 25 anos de casado. Tadinha. Bom para mim. 25 anos de casado. Porque Deus falou para mim que aquela era ser minha esposa e ela se tornou minha esposa. Uma vez eu estava andando, saindo de casa, eu ia para o seminário e o ônibus perto de casa era mais ou menos 1 quilômetro, eu tinha que andar para pegar o ônibus. E eu sempre ia por um caminho, era praxe, todos os dias eu ia por aquele caminho. E eu saí de casa, no que eu fui dobrar a esquina, eu ouvi Deus falar para mim: vai reto, não dobre. Ok? Eu fui reto. Na outra quadra, quando eu estava dobrando, alguém buzinou. Era um amigo de moto. Falei: você está indo aonde? Estou indo para o seminário. Sobe aí que eu te levo. Falei: beleza. Chegou na metade do caminho, ele falou: tá bom para você aqui? Metade do caminho. Falei: amém, né? Olhei para o céu, falei: qual que é? Né? O resto eu vou a pé agora. Do que eu desci da moto, eu quis começar a andar, outra pessoa buzinou. Era uma outra moto. Falei: está indo para onde? Estou indo para o seminário. Sobe aqui que eu te levo. Eu subi e a pessoa me deixou na porta do seminário. Coincidência? Caramba. E o último, querido, das disciplinas internas, diz respeito às Escrituras, ao estudo das Escrituras, à leitura da palavra. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que Pedro está falando é que nós temos que saber de fato aquilo que nós cremos. Conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina acerca de Deus. Como é que é isso? Como é que tem sido? Cada dia, cada ano, você tem buscado mais conhecimento das Escrituras? Tem colocado um projeto de leitura bíblica anual? Fala: olha, eu quero ler a Bíblia uma vez por ano. Que não seja uma vez por ano, que seja uma vez a cada 5 anos. Eu me assusto com pessoas que nunca conseguiram ler a Bíblia inteira uma única vez na vida. Nem vou pedir para levantar a mão aqui para não passar vergonha. A Jocum tem um curso bem interessante que você lê durante 1 ano. Eu queria até fazer esse curso, porque deve ser maravilhoso. Onde você lê a Bíblia durante esse período ali do curso, 5 vezes. 5 vezes. Então, a primeira vez você tem uma leitura assim, meio quase que superficial, né? Só ler mesmo. A segunda vez você começa a ter um outro tipo de olhar para aquilo ali, né? E isso vai seguindo certas etapas. 5 vezes no ano você precisa ler a Bíblia naquele curso ali. Cara, poderoso isso. Maravilhoso. E daí tem um outro curso que a Jocum dá, que é o que você decora um dos evangelhos. Decor. Você sabe decor, por exemplo. Você escolhe decorar Mateus, você aprende a decorar, literalmente. Já pensou saber o livro de Mateus? Decor. Eu tinha um professor do seminário que ele sabia o Novo Testamento inteiro, decor. Ele sabia. Ele falava assim: abra aí suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 3, verso 1. Daí a gente abria assim, ele falando com a gente assim, ó.
Então, vamos lá, lendo lá. Daí ele começava a falar. Blá, 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 ele começava a falar. Vocês acharam que eu ia falar, né? Não. E ele começou a falar. Romanos 3, assim. E ele sabia decor o Novo Testamento inteiro. E já tinha decorado porções do Antigo Testamento. Gente, se a gente desafiasse a nós mesmos para decorar um capítulo na Bíblia, já seria, né, complicado. Você imagina decorar um livro, só um livro da Bíblia, sei lá, 3 João, né? Obadias, que é... acho que nem o Salmo 23 a gente consegue decorar. A minha geração foi criada, não sei se a geração do Juliano foi criada assim, Juliano, de decorar versículos bíblicos. Na escola dominical a gente aprendia a decorar versículos bíblicos. Quantas e quantas vezes eu, ainda não cristão, por ter sido criado na igreja, fora da igreja, vivendo no mundão, o Espírito Santo me trazia à memória versículos que eu sabia de cor desde criança. Sabia de cor. Uma situação em que um cara endemoniado quase me enfiou uma faca em mim, e eu nem crente era. Eu olhei para a cara dele e falei assim: maior aquele que está em mim do que você. E o cara caiu no chão. Daí o demônio saiu dele. Aí eu falei: nada. Como diz a Suzana, não passava nada. Então, conhecer as Escrituras. Amém? Saber de fato, conhecer de fato o Deus em quem nós cremos, por meio das Escrituras. Ter esse tempo de café com Deus, queridos, onde a gente pode unir essas 4 coisas. O jejum, obviamente, não precisa ser todo dia, nem tem como, né? Nem é possível, a não ser que vai fazer um jejum de manhã, né? Aproveita e faz um jejum de umas 5 horinhas ali, parcial, né? Não vem com jejum de Coca-Cola, tá? Eu fazer jejum de Coca-Cola, o cara só gosta de Fanta. Ele coloca como jejum aquilo que ele nem gosta. Vou jejuar de assistir Fantástico todo domingo. Não vem com essas coisas não vem com querer enganar o Senhor. Amém? Amém, queridos? Vamos colocar como meta para esse ano em nossas vidas conhecer a Deus, buscar o Senhor. Lembre-se sempre, isso é algo que não tem como ser delegado ao outro. Não tem como. Não adianta você jejuar, você orar, você buscar e eu não fazer isso. O que você faz não gera em mim. Somente aquilo que eu faço pode gerar. Lembre que eu falei que a gente só pode mudar uma única pessoa. Quem que é? Nós mesmos. Eu não tenho como mudar vocês não têm como mudar a mim. Só eu tenho o poder de buscar a Deus e clamar para que Ele mude a minha vida. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos e antes de orar, eu queria que você pensasse um pouco, refletisse um pouco de como está a tua vida. Se fosse para hoje olhar o nível de espiritualidade, como é que nós estamos? Frios, mornos, quentes, superficiais. O fruto do Espírito é algo que não se aplica. Se fosse para eu somar o tempo de oração que eu tenho tido durante a semana, quanto tempo de oração tem tido? Quanto tempo não tem feito um jejum
com o interesse de ouvir a voz de Deus, de se tornar mais sensível a Ele. Como tem sido a minha busca de leitura, de conhecimento de Deus nas Escrituras. Deus, eis aqui diante de Ti a Tua igreja. No nosso coração, Senhor, se estremece e teme diante do Senhor, de que o Senhor possa nos vomitar, por não sermos nem frios e nem quentes. Deus, só o Senhor sabe o amanhã dessa igreja. Só o Senhor sabe o que o Senhor quer de fato, como direção para essa igreja. E nós nos apresentamos diante do Senhor. Primeiramente, buscando graça para com cada um de nós, para sairmos, Pai, de toda a posição de ostracismo, de alienação, de frieza, de indiferença, para com a nossa relação contigo, Senhor. E como segundo, Senhor, também pedimos direção como igreja, para o nosso ministério, para a nossa vida, para os próximos anos, para os teus sonhos, para com a comunidade de Gólgota. Deus, mas o que nós não queremos é ser uma igreja que não gera frutos. O propósito da nossa existência, Senhor, é sermos os ramos que geram frutos. Não queremos ser ramos que possam ser cortados e lançados no fogo, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. E nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos cheios de Ti, Espírito Santo. Transborde em nossas vidas. Fale conosco. É o que eu oro. Em Teu santo nome, Jesus. Amém.